Oi, gente! Sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu sou a Belle Artesã e olha o que eu trouxe para vocês hoje. Dia das Mães está chegando e eu resolvi fazer vários pequenos tutoriais para que vocês possam montar kits iguais a esses para dar de lembrança para suas mães ou até mesmo para vender. São kits super vendáveis, muito bonitos, rápidos de fazer, fáceis de fazer também. São pequenas peças que quando você junta fica essa preciosidade que vocês estão vendo aqui. São 3 kits, tá? Onde eu vou estar ensinando vocês a fazerem. Nesse primeiro kit eu tenho um cestinho, tá? Olha só que lindo esse cesto. Esse acabamento super diferente aqui no ponto caranguejo. Tenho um descanso de xícara, que eu vou ensinar vocês a fazer exatamente nessa cor rosa, mas eu também fiz, ó, pra montar um terceiro kit, eu fiz um verde, da mesma receita. E eu tenho uma carteira nesse kit. Ponto-chave desse kit é essa carteira, que é muito linda, tá? Você abre aqui com o botãozinho imantado, olha só, tem um tamanho maravilhoso. É uma carteira de mão, mas você consegue usar ela como mini bag também. Então é só colocar uma correntezinha aqui nas pontas, que vira uma mini bag. Tá muito em alta essas mini bags, né? E eu coloquei uma xícara também pra complementar. Nesse kit aqui, eu tenho outro porta-copos, né? Porta-xícara, em formato de coração esse, muito fofinho. Mais um vasinho, esse vasinho ele é diferente, tá? Ele é muito fofinho, tá com a florzinha aqui também, né, de plástico, mas fica um charme, um primor. E tenho um mini porta-joias. Isso aqui é um mini porta-joias, tá? Olha só como ele é aqui por dentro. Que eu gosto de colocar, sabe esses sabonetezinhos redondos? Ele cabe certinho aqui e para entregar para cliente eu gosto de colocar esse sabonete aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou estar dividindo em partes. Na aula passada, vocês aprenderam a fazer esses porta-xícaras aqui. Hoje, vocês vão aprender a fazer esse lindo cestinho, os 2 cestinhos, tá? Primeiro esse aqui, que é um cesto maior, que tem um detalhe em ponto caranguejo. E logo após, esse mini cestinho aqui, que tem esse detalhe na boca dele é mais apertadinho, olha só. Muito fofinho, ele é abaulado. Vamos lá fazer? Para começar essa peça, eu vou fazer um anel mágico e dentro desse anel eu vou colocar 9 meio pontos altos. Então, eu começo com 2 correntinhas, que é para dar a altura do meu meio ponto alto. E agora eu faço mais 8 meios pontos altos. Pronto, fiz aqui todos os meus meio pontos altos e agora você puxa esse fiozinho do início, né, do anel, para fechar esse buraquinho do meio. E vamos fazer o nosso fechamento. Vai na primeira laçadinha aí em cima, né, nessa cabecinha do ponto, com a agulha de trás para frente e leva essa laçadinha lá para trás. Agora, se ajeita a peça e coloca a agulha embaixo dessa perninha aí que a gente formou quando a gente levou a laçadinha lá pra trás. Devolve a laçada pra agulha e puxa o fio do novelo pra ajustar. Ajustou a sua peça, você pega esse fiozinho do início do anel, bota pra frente pra arrematar. E puxa o fio do novelo fazendo um ponto baixo. Aí, agora, eu puxei mais um pouco esse fio do anel mágico pra fechar. Mais ainda o buraquinho, ficou bem fechadinho, tá vendo? Agora, nós vamos fazer aumentos em todos os pontos de base. Então, eu começo fazendo 2 correntinhas, que é pra dar a altura do meu meio ponto alto. E no mesmo local, eu faço outro meio ponto alto. Em cada cabecinha do ponto, eu faço 2 meio pontos altos, tá? São aumentos. Então, em cada um dos 9 pontos, das 9 cabecinhas de ponto, vai ter um aumento de pontos meio altos. Aqui eu já cheguei no final, né?
E a gente vai analisar como é que eu quero que fique a minha peça. Essa parte bonita que tá aí, eu quero que fique visível. Então, quando eu levantar as paredes da minha peça, isso aí vai ficar escondido se eu deixar por dentro. Então, eu vou trabalhar ao contrário, isso aí vai ficar do lado de fora da peça. Dessa forma, é só você girar e vamos subir as paredes pelo avesso, olhando para o avesso da minha peça. Dessa forma que tá aí. Nós vamos fazer uma volta de pontos baixíssimos, tá? Então, assim, com o avesso olhando para você, você vai pegar esse fio do novelo, levar lá para trás, tá? Vai no primeiro pontinho, né? Esse aí que eu tô mostrando, coloca a agulha e puxa a laçadinha para frente, para sua frente. Nessa posição é mais difícil de ajustar na agulha, mas vai devagarzinho puxando o fio do novelo que você consegue ajustar. Olha só, fica bem ajustadinho, tá? Fica dessa forma aí. Agora, a gente vai começar a fazer os baixíssimos. Então, introduza a agulha no próximo ponto, puxe o fio do novelo e passe por dentro do elo que tá na agulha, tá? É um baixíssimo normal. Então, você vai em cada ponto de base desse aí, em cada pontinho desse, laçadinha, você vai fazer um baixíssimo, tá? Faça por toda a volta da peça. Vou fazer e volto já. Baixíssimos finalizados, olha como fica. Eu já cortei o meu fio. Você corta aí e puxa todo pra frente pra gente fazer a finalização. Pega uma agulha menorzinha, vai no primeiro baixíssimo, com essa agulha de baixo pra cima, e puxa esse fiozinho. Agora, para simular a correntinha, é só você ir de trás para frente, no meio desse último ponto, bem no meio, e puxar lá para trás de novo esse fio. Vai ficar dessa forma. Agora, você vai pegar o ponto vizinho da onde tá saindo o fio, vai colocar a agulha e vai levar o fio lá para trás de novo, ó. Vai pescar ele, como eu tô fazendo aí. Ó como é que fica. E esse fio você vai deixar solto desse lado aí, porque quando a gente for subir a parede, vai arrematando ele junto. Troquei a agulha para uma agulha 6,5 para dar uma estrutura melhor na minha peça, tá bom? E agora, nós vamos em cada correntinha dessa, né, em cada baixíssimo que a gente fez, fazer um ponto baixo simples. Então, puxa aí o fio novo do novelo, deixa essas duas pontinhas aí para ir arrematando elas, tá? E vai em cada cabecinha do baixíssimo, fazendo um ponto baixo. Você vai... Opa, saiu aí. Vai fazendo os pontos baixos, pegando as duas alcinhas aí do baixíssimo por toda a volta da nossa peça, tá? Envolvendo esse fio do início aí para deixar bem arrematadinho. E depois é só continuar até lá o final, tá bom? Olha só, já tô praticamente finalizando, ó. Meu próximo ponto já termina de arrematar. Pronto, ó como é que fica. Terminei de arrematar, agora é só continuar. Continua fazendo esses pontos baixos até o finalzinho da nossa peça, até chegar lá no último ponto. Cheguei no final, olha como fica a nossa peça. Você vai com seus dedos mesmo, ó, e vai ajeitando a peça com a mão. Fio de malha, gente, é maleável, você precisa, sempre que acabar uma carreira, ajeitar. Olha como já ficou bem mais redondinho, só porque a gente deu esse ajeitamento com as mãos, tá? Agora, vamos continuar fazendo o nosso fechamento. Então, no primeiro ponto, eu boto a agulha de trás pra frente, levo essa laçada pra trás. E as paredes, a gente sobe no ponto centrado. Então, eu vou colocar minha agulha, ó, no meio do ponto. Aqui atrás, eu também vou sair no meio do ponto, bem no meio do Vzinho que se forma, tá? Coloquei minha agulha no meio do ponto, devolvo a laçadinha pra agulha, ajusto, puxo o fio e fecho o meu primeiro ponto baixo centrado. Ó como é que ele fica. Esse ponto dá uma estrutura muito boa para cesto. A gente só sobe cesto no ponto centrado. Pode seguir aí fazendo
ponto baixo centrado em todos os pontos. Lembra sempre de observar se tá entrando no meio do ponto, se tá saindo no meio do ponto, para ficar bem certinho, retinho e estruturado, tá? Olha, terminei minha segunda carreira. Mais uma vez, ajeita a peça com as mãos. Você vai fazer 6 carreiras, tá? Eu vou fazer 4 nessa cor e 2 em outra cor. Fechamento é sempre igual, ó. Agulha no primeiro ponto, leva a laçadinha lá pra trás, coloca no meio do ponto, porque é ponto centrado até o final. Puxo e fecho mais uma vez o meu ponto baixo. Gente, faça 6, se você fizer de uma cor só, faça 6 carreiras de uma vez. Se você for trocar de cor como eu vou fazer 4 nessa cor e volto aqui para mostrar para vocês na hora que eu for trocar a cor. Cheguei aqui no final da minha 4ª carreira, olha como ficou. Agora nós vamos cortar esse fio, porque como eu disse, eu vou fazer uma troca de cor. Minhas 2 últimas carreiras serão nesse tom um tom de coral, não nesse tom de rosa. Ajeita a peça, olha, sempre ajeite a peça depois de cada carreira, tá? Olha que tom de coral mais lindo que eu vou colocar aí agora. Então, vamos fazer nosso fechamento normalmente. Agulha de trás para frente no primeiro ponto, leva a laçadinha lá para trás, coloca a agulha no meio do ponto, devolve a laçada para a agulha, puxa. Puxou, pega esse fio, coloca para frente, pega agora o fio coral e puxa ele para fechar o nosso ponto. Antes de fechar o ponto, pega o fiozinho coral e também coloca para frente esse fio que tá sobrando. Porque esse fio rosa e esse coral a gente vai arrematar enquanto crocheta, igual fizemos no início. É só seguir agora fazendo os pontos baixos centrados, arrematando esses 2 fiozinhos aí no início. E quando esses fiozinhos acabar, é só continuar. Vai ser 2 carreiras nesse tom coral. No final, são 6 carreiras ao todo. Olha só. Já fiz as minhas carreiras todas aí, ó, meu cestinho como tá retinho, bonitinho, tá? E agora a gente vai fazer uma finalização em ponto caranguejo, tá? É um ponto muito bonito para fazer finalização de cesto, diferente. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz. Bom, para fazer esse ponto caranguejo, você não vai tirar a linha da agulha, deixa ela aí na agulha e faz um baixíssimo direto, tá? Olha só como eu fiz. Agora, você sobe 2 correntinhas. Pronto. Subiu as 2 correntinhas, você vai trabalhar a sua peça pro lado contrário, tá? Eu sou destra. Em vez de eu trabalhar, né, indo pra minha esquerda, eu vou trabalhar indo pra minha direita, tá? Então, é por isso que chama caranguejo, porque você trabalha indo pro lado oposto do que você faria, tá? Então, vá no próximo ponto, do lado contrário do que você tá fazendo, coloca a agulha, puxa o fio do novelo e fecha o fio. Então, ele é um ponto que a gente faz andando para trás. Então, vá no próximo ponto, ó, não pule nenhum ponto. Vá no próximo ponto, puxa o fio, dá essa inclinada assim, tá? Para trás, para ficar bem inclinadinho, tá? Dá esse puxãozinho. E vá fazendo ponto a ponto dessa maneira, andando para trás. Coloca a agulha no ponto, puxa o fio do novelo e fecha o ponto. É só isso. O segredo é só que ele é um ponto feito andando pro lado contrário. Eu vou fazer até chegar lá no final. Eita, tá saindo da agulha. Cuidado para não ficar saindo o seu também, tá? Mas tá ficando lindo. Vou fazer minha volta inteira assim, tá? Colocando a minha agulha e fechando o ponto, andando para trás. Quando chegar lá no início pra gente fazer o fechamento, eu volto aqui com vocês. Cheguei no final e a gente vai fazer o nosso último ponto, ó, exatamente no primeiro ponto. Observe, já tem um ponto saindo aí, mas a gente vai fazer mais uma vez aí, tá? É assim mesmo, vai ficar certinho. Então, faça esse último ponto, como eu tô fazendo, e só agora que você vai cortar o seu fio, tá? Dê um espaçozinho aí e corte.
Pronto. Pode puxar todo pra frente. Ajeita a sua peça pra ficar bem redondinha. Ó, que ponto fofo, gente, eu amo. E agora, a gente vai finalizar colocando lá pra trás o fio, tá? Pega uma agulha menor. Ó, o fio tá lá atrás, não tá? Pega a agulha menor, coloca aí dentro e puxa de volta esse fio pra frente. Você já vai entender por quê. Pronto. Colocou pra frente, olha só o que eu vou fazer. Pega o fio, ó, e passa por cima. Pronto. Gente, é só isso, ó. Simulou como se fosse um ponto caranguejo. Fica muito parecido, tá? Ó, bem parecidinho. Ó. Tá vendo? E agora, é só eu ir aí atrás e passar esse pedaço de fio por entre alguns pontos e arrematar normalmente, como a gente já faz para qualquer outra finalização. Peça pronta, espero que tenham gostado desse cestinho. E agora vamos aprender a fazer o segundo modelo de cestinho para montar os nossos kits. Eu vou fazer um anel mágico, tá? E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 10 pontos baixos. Esse meu primeiro ponto aqui, esse meu nozinho, eu não conto, tá? Então, a partir de agora, eu vou fazer 10 pontos baixos. 2, 3. Fiz os 10 pontos. Puxo o meu anel. Deixo ele um pouquinho aberto assim, porque a gente vai trabalhar em pontos baixos centrados. E é um pouco mais difícil trabalhar com ele. Então, eu vou alargar aqui a minha laçadinha. Vou na minha primeira cabecinha do ponto, ó. Aqui é o meu nozinho inicial, que eu não contei. E aqui é a minha cabecinha do ponto, na primeira. Eu vou colocar minha agulha de trás pra frente e vou levar essa laçadinha lá pra trás. Pronto. Para trabalhar em pontos baixos centrados, eu preciso colocar minha agulha sempre no meio do Vzinho do ponto, ó. Cada ponto tem um Vzinho aqui, ó, na frente e tem um Vzinho atrás também, ó. Tá vendo? Quando eu coloco a minha agulha aqui no Vzinho do ponto da frente, ela vai sair no Vzinho do ponto de trás. Esse é o ponto baixo centrado. Porém, no meu primeiro ponto, daqui, é um pouco mais difícil de enxergar. Eu vou ensinar vocês como é que você vai enxergar, tá? Você vai colocar a agulha embaixo dos dois fios, né, da laçadinha que você levou. E vai colocar no meio, ó, do nozinho. Quando eu coloco no meio do nozinho, ó, como a agulha já entra no meio da laçadinha aqui de trás, do Vzinho de trás do ponto, tá vendo? Só nesse primeiro que eu vou colocar no meio do nozinho, que é a única forma que tem de eu colocar aqui no Vzinho de trás certinho. Feito isso, devolvo minha laçadinha pra agulha e ajusto puxando o fio do novelo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, no mesmo local, eu coloco minha agulha de novo e faço mais um ponto baixo. Em cada pontinho de base, eu vou fazer 2 pontos baixos, que é um aumento. Sempre no meio do ponto, é sempre centrado. Então, olha como aqui eu já consigo enxergar melhor o Vzinho, ó. Eu vou colocar minha agulha aqui no meio do V, pra sair no meio do V de trás. Às vezes, eu preciso ajudar, ó, com os dedos. Então, olha só, ó. Tem problema nenhum, tá? É só ajudar aí com o dedinho pra agulha ficar no lugar certinho. Porque se ela não ficar no meio do V, vai sair torto, tá? Ó o Vzinho do ponto aqui, eu coloco. Aí, aqui atrás, ó. Ó, eu precisando ajudar de novo, ó.
pontinho. O importante é ficar no meio do V, tá? Faça um aumento desse para cada pontinho desse, tá? Então, faça sempre em cada vezinho de ponto, 2 pontos baixos. Até chegar aqui do outro lado, tá? Foram 10 pontos que a gente fez, vamos fazer 10 aumentos. No final, teremos 20 pontos baixos. Pronto, gente, cheguei no final. Ó como ficou grandão aqui o buraco, mas agora é só a gente puxar aquele fiozinho que a gente deixou do anel mágico, que ele vai fechar, ó. Pode colocar aqui na mesa, ó. Puxar assim, se tiver dificuldade. Ó, ficou bem fechadinho, tá vendo? Nesse momento, eu estou com 7 centímetros de diâmetro aqui, tá? Agora, nós vamos colocar, aumentar esta laçadinha. Eu vou no meu primeiro pontinho aqui, em primeira cabecinha do ponto, vou levar a laçadinha lá pra trás. E esse é o fundo do meu mini cachepô, tá? Vai ficar pequenininho assim mesmo. Se você quiser fazer maior, você faça mais uma carreira. E aí, você vai fazer a carreira nessa sequência. Um ponto sozinho, um aumento. Um sozinho e um aumento, tá bom? Essa parte bonita aqui, arrumada, é a parte que eu quero que fique à vista. Então, no meu vasinho, isso aqui eu quero que seja a parte que fique por fora. Essa vai ser a parte que vai ficar por dentro, que é a parte que não dá pra ver. Então, eu vou trabalhar, em vez de trabalhar com a minha peça assim, agora eu vou trabalhar com ela assim, tá? Aqui, agora, eu tenho uma laçadinha pra cá e o fio do novelo pra cá. Nessa parte que eu acabei de levar lá pra trás, se eu abrir, tem 2 fiozinhos, ó. Tá vendo? Eu vou abrir e vou colocar minha agulha no meio desses 2 fiozinhos. E também no meio da laçadinha. E agora eu puxo o fio do novelo pra ajustar tudo na minha agulha. Ó, deixa tudo ajustado. Pronto. Ajustou. Antes de eu fechar, eu vou pegar esse fio aqui, que eu tenho que arrematar ele, e vou colocar aqui em cima pra já ir arrematando, tá? Já facilita, mas se você quiser, antes disso, só arrematar aqui por trás, pode também. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, ó. E aqui, eu fiquei com esse pontinho aqui e com essa laçadinha aqui à mostra, tá? Eu vou querer essa laçadinha à mostra porque é um detalhe na nossa peça. A partir de agora, a gente vai trabalhar fazendo a parede do nosso mini cestinho, pegando a alcinha de trás e o gominho daqui de trás, tá? Ó, todos os pontos tem 2 alcinhas e atrás um gominho, ó, tá vendo? Deixa eu tirar a agulha aqui pra vocês verem melhor. São 2 alcinhas e aqui atrás um gominho. Eu vou pegar só uma alcinha, ou seja, a minha agulha vai no meio do ponto. E o gominho, vou pegar esses 2, tá? Sempre com esse fio aqui pra envolver. Então, vou aqui, ó, no meio do ponto, pegando a alcinha de trás e o gominho, ó. E faço ponto baixo. Próximo, a mesma coisa, alcinha de trás e o gominho. Puxo e fecho o ponto, ó. Alcinha de trás e o gominho. Posso já cortar aqui um pedaço desse fio. E a partir daqui é só repetição, ó. Alcinha de trás, gominho também. Puxa e faz ponto baixo, ó. Daqui a pouco eu já arremato total essa minha alcinha, esse meu fio que eu deixei aqui. Ó, pronto. Já praticamente terminei. Agora vai dar pra enxergar melhor, ó. Alcinha de trás, gominho.
a alcinha de trás, gominho. A alcinha de trás, gominho. E vai fazendo ponto baixo até o final. Fiz até o final, olha como ficou. Então, agora é só a gente agitar com as mãos, porque essa é a parede do nosso cesto. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira. Serão 4 carreiras dessa, tá? Essa é a primeira, vamos fazer a segunda agora. Você aumenta a laçadinha, ó, o fechamento é igual pra todos. Na primeira, ó, primeira alcinha aqui do ponto, daqui de cima, leva lá pra trás. E olha como é que eu consigo enxergar o ponto centrado, ó, o Vzinho aqui e aqui atrás, ó, bem fácil pra ver. Coloco aqui de volta, puxo e faço mais um ponto, ó. Aqui também, ó, coloco, vejo aqui atrás, ó, no meio do ponto, fecho o ponto baixo. No meio do pontinho, no meio do Vzinho, ó, aqui atrás saiu no meio também. E fecha o ponto baixo. Gente, você vai fazer essa repetição por 4 carreiras, eu tô fazendo a segunda. E aí, o fechamento é sempre igual, tá? É só voltar aí um pouquinho o vídeo e repetir. Daqui a pouco vocês já estão craques no fechamento. Ó, pode acontecer isso aqui às vezes, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, foi o fiozinho que a gente arrematou, que na hora que eu fui colocar isso aqui, puxou. Aí, você vai fazer o seguinte, ó. Você vem aqui de trás pra frente e puxa de volta, ó. E corta de novo. Pronto. Continua. Continua fazendo os pontos baixos certinhos. Eu vou subir as minhas 4 carreiras. E volto aqui, tá? Lembra que o ponto é centrado. E vai sempre, ó, levantando aqui, ajeitando ele. Ó, o detalhezinho que fica aqui. Eu acho um charme, eu amo. Pronto, fiz minhas quatro carreiras aqui da parede. E nós vamos afunilar um pouco. Eu estou com 20 pontos aqui. Então, eu vou fazer diminuições. Então, a cada 3 pontos, eu faço uma diminuição. A conta vai bater certinho. Então, vou colocar minha agulha aqui de trás pra frente, pra gente fazer como a gente já tava fazendo mesmo, tá? Coloco aqui a finalização, né? Coloco no meio do ponto, puxo e faço um ponto baixo centrado. Agora, eu faço mais 2. Vão ser 3 pontos baixos, ó. Fiz a sequência de 3 pontos baixos e agora eu faço uma diminuição. A diminuição, eu coloco a minha agulha aqui, puxo e não fecho o ponto. Eu vou já no próximo, puxo também. E agora eu fiquei com 3 na agulha e aí eu fecho tudo de uma vez só. Então, eu usei 2 pontos embaixo pra fazer um ponto só em cima, tá? Vamos repetir, vamos fazer mais 3 pontos baixos, né, em sequência, sempre centrado, e uma diminuição. Então, mais uma vez, puxa o fio, deixa na agulha, não fecha, vai no próximo, puxa, deixa na agulha e fecha os 3 de uma vez, ó, diminuição. Mais 3 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3. Agora, uma diminuição, ó. 3 pontos baixos seguidos de novo. 1, 2 e 3. E aqui no final me sobrou o quê? 2 pontinhos que eu vou usar pra minha diminuição. A conta tem que bater certinha, tá? Se o seu não tiver tido 20 pontos, tiver mais, você tem que refazer essa conta. Olha como afunilou aqui o meu vasinho. Agora, nós vamos fazer aqui novamente nosso fechamento de carreira. Mas agora eu vou abrir o meu fiozinho, ó, que tem 2 aqui,
vou colocar a agulha no meio, igual fizemos aqui embaixo. E devolver pra agulha aqui a laçadinha e ajustar, ó. Eu ajusto tudo, ó. Tanto essa daqui, a laçadinha, que ajusta aqui na frente, quanto do novelo, que ajusta a laçadinha. Vou puxar e eu não vou fechar esse ponto, porque agora eu vou fazer pontos baixíssimos, olha só. Vou colocar minha agulha aqui no meio do ponto, ó, pegando o laçadinho de trás e faço baixíssimo. No próximo, mesma coisa, pega a laçadinha de trás, ó, e fecho baixíssimo. Mais uma vez, ó, por toda a volta. Olha só como vai ficando, ó, com esse detalhezinho aqui lindo. Quando chegar aqui no final, eu volto, tá? Cheguei aqui no final, eu vou fazer mais 2 carreiras dessa, mas eu vou fazer em espiral, então é importante você ter um marcador de pontos desse. Então, esse é meu primeiro ponto, né? Eu vou colocar aqui embaixo e deixar marcadinho aqui, pronto. Então, vou continuar fazendo a mesma coisa, ó. 1, 2, ó. Então, eu sei que esse foi o primeiro ponto, esse também. Vamos fazer até chegar em 3 carreiras de baixíssimo. Cheguei aqui, ó, na mesma direção do meu marcador, ó, faço aqui o último, direção do marcador, e vou fazer mais uma carreira. Vou seguir. Olha como tá afunilando, ó. É isso mesmo, segue aí fazendo isso por mais essa volta. Cheguei aqui novamente, ó, na direção do meu marcador. Pronto, aqui eu vou fazer minha última carreira de baixíssimo, só que dessa vez eu vou fazer o fechamento. E vou pegar a alcinha da frente. Ó, você viu? Eu abri aqui, ó. Mas eu vou pegar a da frente. Fecho. Puxo. Vou aqui na próxima, que é a da frente. E faço baixíssimo, ó. Ó, só a da frente. Cheguei aqui no final, aqui fica mais fácil de enxergar, porque tem uma diferença, tá vendo? Mas, se você quiser ainda continuar usando o marcador de referência, ó, dá pra ver que aqui é meu último ponto. Agora, eu vou cortar meu fio. Vou puxar. Com uma agulha menor, eu vou aqui no meu primeiro baixíssimo, que tá todo formadinho, que eu consigo enxergar aqui as 2 perninhas, tá vendo? Vou pegar o fio, vou trazer aqui pra baixo. E saindo daqui, ó, de onde ele tá saindo, mas por trás, ó, vou colocar minha agulha aqui por trás, até sair aqui no meio, tá vendo? Eu puxo de volta. E antes de eu arrematar lá atrás, eu ajeito o tamanho dele aqui, com os dedos, pra ficar do mesmo tamanho do restante, e não ver diferença nenhuma. Agora, eu vou tirar esse marcador, vou fazer uma força aqui pra eu pegar o avesso dele, ó, e conseguir passar por alguns pontos esse pedaço de fio pra arrematar. Vamos ajeitar novamente com os dedos aqui o nosso vasinho, ó. Ajeitei bem aqui com as mãos. Gente, todo fio de malha você precisa ajeitar com a mão, porque ele é muito maleável. Ainda mais quando a gente vira assim pra arrematar atrás, você tem que devolver a forma dele com suas mãos. Olha só,
Olha que coisa mais fofa que fica esse mini vasinho. Aqui você vai colocar uma florzinha, uma sempre viva. Quando a gente for montar o nosso kit, eu vou colocar com vocês, tá bom?